Boa tarde, meu nome é Cláudia Santamarina, eu sou assessora da Vice-Direção de Atenção à Saúde da ESP Fiocruz e eu estou aqui com o nosso entrevistado Diego Monteiro, que vai se apresentar também. Eu sou uma mulher parda, de cabelos crespos na altura do pescoço, eu uso um óculos vermelho, estou usando brincos prateados, uma blusa vermelha e gosto também de usar batom, estou com um batom clarinho e o meu fundo aqui é uma sala de aula da ENSP, então tem uma tela e algumas cadeiras e algumas mesas. É importante dizer, eu sou uma mulher cis e tenho 60 anos. Vamos lá, Diego? Como foi falado, né, sou Diego, prazer, gente, uso pronomes masculinos e neutros, sou uma pessoa não binária, transmasculino, e me autodescrevendo, eu sou branco, né, tô com cabelo curto, então cabelo escuro curto, tô com um fone de ouvido verde e uma camisa rosa com estampa de flores desenhadas preta, e atrás de mim tem uma cadeira vermelha com preto e uma parede branca e também uma tomada branca também. Obrigada, Diego. Olha só, o objetivo desse nosso encontro aqui, dessa nossa entrevista, é conversar sobre o acesso, né, de homens trans e pessoas não binárias aos cuidados no SUS, e em especial as pessoas que gestam e as pessoas que têm formado famílias transparentais. E Diego tem muito o que, enfim, falar para a gente desse trabalho que ele faz como doula e também por ser pai de duas meninas gêmeas e tal. Então, queria começar, Diego, te perguntando, né, da tua trajetória no SUS, porque você é usuário do SUS, queria perguntar da sua trajetória e também ouvir a sua opinião sobre como é que está o acesso à saúde de pessoas transmasculinas e de homens trans, enfim, especialmente as pessoas que gestam, né, ou que formam famílias. Então, sobre esse assunto, eu acho que eu costumo falar que a minha experiência é positiva do SUS, né? Assim, no geral, se eu for fazer um apanhado, eu vejo que tem pessoas que acabam sofrendo mais transfobia e menos falta de acesso por conta de algumas motivações, né? Como o SUS é muito territorial, então às vezes tem essa questão, né? Nos interiores do Brasil, cidades pequenas ainda esses assuntos, né, de inclusão, de diversidade, uma atualização profissional, às vezes não chega, né, ou às vezes temos profissionais mais conservadores, claro que isso pode acontecer em todo lugar. Mas, se a gente fala de Rio de Janeiro, São Paulo, né, Bahia, enfim, pelo menos na minha experiência como ativista em contato com outros lugares, são capitais, né, que têm um histórico maior, né, em luta de conquista de direitos, em muitas ONGs, muitos movimentos sociais, protestos, paradas LGBT. Então, querendo ou não, algumas coisas já avançaram, né? E eu estou nesse contexto, né? Morei muito tempo na capital do Rio, agora moro na Baixada, mas também tenho essa experiência de ter morado minha vida quase toda, né, no Nordeste, e também uma parte da minha vida é São Paulo, mas enfim. Mas claro que eu não deixo de ter tido experiências ruins, seja por faltas ainda estruturais ou por profissionais, né, pontuais que não, principalmente de lugares que não são voltados para pessoas trans, né, lugares de atendimento no geral, que ainda não estão atualizados ou que são deliberadamente preconceituosos, conservadores, enfim. Sobre a questão do pré-natal, parto, enfim, né, que é a questão, eu fiz o acompanhamento no Fernandes Figueira, né, da Fiocruz, e foi uma experiência muito boa, eu gostei muito porque é um lugar que as pessoas até perguntam às vezes: "Ah, mas ele já tem experiência, né, é um lugar que já tem essa, eh, já atende pessoas trans?" Eu falei: "Não, na verdade, eu fui a primeira pessoa a fazer pré-natal, né, e teve um homem trans que já pariu lá". Então, às vezes, as pessoas surpreendem que mesmo
eu tendo essa questão do pioneirismo, foi um lugar que eu fui muito bem acolhido, porque houve um esforço para me incluir, né? Aham. E cada vez mais eu vejo que estão querendo realmente, tipo, atender essa população. Então esse é um ponto, né, não é nem que fosse um lugar que já estivesse voltado para isso, né, como alguns laboratórios trans. Então isso é até mais surpreendente, né, porque houve um esforço, né, de acolher, de incluir, foi muito bem feito. Então eu tive uma experiência positiva. Eu costumo falar que no começo eu tinha muito medo, assim, o meu maior medo era, né, a transfobia obstétrica. E aí eu tinha muito medo, de não ser bem acolhido no na clínica da família, né, no enfim, vários nomes, né, UBS, Postinho, enfim, lá do meu bairro, porque eu morava num lugar de Nova Iguaçu que era bem, bem interiorizado, era bem realmente Nova Iguaçu muito grande, então era mais afastado, e eu tinha muito medo, né? Eu pensei, gente, como é que vai ser? E foi uma grande surpresa, porque eu fui muito bem acolhida, assim. Tinha uma enfermeira que fazia mestrado em questão de gênero de pessoas trans, teve uma outra que falou para mim, que conversou com os outros profissionais para todo mundo me atender bem e tal. Foi um lugar que falaram que não podia continuar só lá, porque não tinha obstetra, né? Mas que não era por conta, garantido, não era por conta, né, da questão de eu ser trans e que eu podia continuar lá, né, fazendo isso, fazendo pré-natal nos dois lugares, enfim. Então foi muito positivo. Mas também tive experiências ruins, né, de, por exemplo, aqui em Caxias, uma enfermeira totalmente sem noção da realidade de pessoas trans, por exemplo, ela achava que eu não precisava da questão de planejamento reprodutivo, né, pós-gestação, porque eu era trans. Ela falou assim, ah, você não vai precisar, né, porque você é trans. E eu fiquei meio sem entender, porque, tipo assim, eu já estava grávida. E ela achou que eu tinha engravidado. Então, assim, era uma distância muito grande, sabe? Da realidade, assim. De você não consegue nem entender o pensamento da pessoa. Enfim, e também já passei por outras coisas mais preconceituosas, assim, mais graves também. Enfim, Você se sente mas... confortável de falar dessas outras coisas mais graves? Então, vou contar uma, porque, assim, como eu tenho filhos agora, querendo ou não, a gente continua sofrendo coisas, né? Por exemplo, questões burocráticas, porque o sistema não está preparado, assim, mesmo que hoje em dia a gente já tenha aquela questão da certidão de filiação, né? Esses direitos, ainda faltam muitas brechas. Para quem retificou o nome ou para quem tem dois pais, duas mães, ainda tem muita coisa para se mudar, né? Um sistema que é cis-hétero, e aí a gente está como se fosse uma gambiarra nisso, a gente ainda vai, tipo, né, passar por problemas. Então, por exemplo, uma profissional, né, de saúde da recepção lá, que a gente foi na UPA com os bebês, simplesmente fez um novo, ela já tinha um cartão do SUS, fez um novo cartão do SUS porque queria me colocar como mãe. Ela não aceitava que tenha dois pais. Então, assim, uma coisa absurda. Então, enfim, essas coisas sempre vão acontecer, mas também entendo que quando as pessoas falam de transfobia obstétrica, é que eu estou tão acostumada a ver casos assim terríveis que assim eu falo positivamente no meu caso. Mas querendo ou não, essas coisas de profissionais desatualizados, burocracia, exotificação, essas coisas a gente não tem para onde fugir. Mesmo com mais acesso, uma coisa ou outra a gente vai encontrar profissionais, né, despreparados. Então, nesse caso específico que ela queria fazer, enfim, dois registros, né? Como é que vocês conseguiram solucionar? Então, no momento eu tirei uma foto do computador, e também fiquei tentando calar ela, porque ela ficou falando, tipo, ah, eu sou profissional, não posso falar, mas se você me perguntar, eu não concordo. Ou, tipo assim, já estava falando. E eu fiquei tentando falar, tipo, tentando acabar com aquela situação. Uhum. E aí, não, nem denunciei, porque é tão absurdo que eu nem demorei a entender o que era aquilo, o que estava acontecendo, o que ela estava fazendo. Aí, o que que a gente foi? A gente foi lá no lugar onde elas fizeram o cartão do SUS, né, no Hospital de Infantil daqui de Caxias, onde a gente é bem recebido, nunca teve problema. Conversei com a moça, né, que é responsável por fazer, e ela já estava mais atualizada, falou que já tinha feito também de casal de mulheres e tal. E ela falou que esse novo que essa outra profissional tinha feito não servia para não usar, que a gente usasse o que tinha feito mesmo.
E que o que ela tinha feito primeiro era o que estava no GovBR também, né? A gente também foi lá no GovBR para ver qual era o número que estava, enfim. Então, pelo que eu entendi, não serve esse outro que ela fez. Eu também não entendo dessas burocracias, então não sei nem como ela fez isso, enfim. Mas foi assim, a gente não chegou a denunciar. Eu recebi incentivo, né, para denunciar da rede de apoio, enfim, né, que teve muito contato com outros ativistas e tal, mas foi uma coisa que na hora foi tão absurdo que eu nem só queria, tipo, que elas fossem atendidas, sabe? Você tá com 2 bebês doentes, tem que lidar com isso. Aham. Suas bebês têm que idade agora? De 7 meses. 7 meses. E isso foi lá no início, né? Não, faz, poucos meses, assim, não foi logo no início não. A gente Foi numa fez situação de atendimento a elas. não foi quando elas nasceram, foi já estavam em casa, a gente precisou ir na UPA. Aqui a gente como eu falei, né, acompanhado pelo Hospital Infantil que tem em Caxias. Só que aí nesse Aham. caso a gente precisou ir numa UPA mais perto de casa e tal, para não ter que ir até lá que é mais longe. E aí aconteceu isso. Então, mesmo dentro da mesma cidade, vão ter lugares e lugares, sabe? Então a gente tem essas experiências boas e ruins, assim. E é interessante que você traz, né, para a cena a fala da pessoa lá, né, da profissional, dizendo: eu sou profissional, não posso falar, mas se você me perguntar, e você nem perguntou, se você me perguntar, eu digo que não concordo, e faz uma violência com você, né? Quer dizer, É, ela sabe que ela não pode fazer isso, mas ela faz assim mesmo, ela rompe, né, o contrato ético para fazer isso, e ainda de forma desinformada, né, assim, sem considerar o que está previsto em lei, porque já está previsto em lei. Né? Então, assim, bom, como objetivo desse vídeo, né, é que a gente atinja, né, trabalhadoras e trabalhadores do SUS, a primeira coisa que você já chama atenção é para o respeito, né, ao direito que foi conquistado, né, e respeito ao gênero que você apresenta e com o qual você se identifica, né? Vocês discutem essa questão nos grupos que vocês têm de ativistas, essa coisa da transfobia freando vocês, né, criando barreiras mesmo assim pessoais de chegar nas unidades? isso é uma questão que a gente tenta solucionar, né? Principalmente assim, eu vejo no meio de pessoas transmasculinas e homens trans, porque os serviços especializados para a gente são muito novos, assim, são coisas que estão abrindo agora. Geralmente era para mulheres trans e travestis ou pessoas trans no geral. As nossas questões específicas de ginecologia, obstetrícia, de acessos assim à nossa saúde é bem recente, né, que a gente conseguiu. Então, nós, como população, não temos muito costume de acessar já por vários motivos, mas também por essa falta, né? Às vezes as pessoas não sabem onde é um lugar inclusivo. Sempre tem nos grupos, de vez em quando, alguém perguntando: me dica ginecologista, que seja inclusivo. Eu sempre oriento primeiro o SUS. Eu falo, se você quer mesmo o plano de saúde particular, eu vou atrás. Mas eu já indico primeiro lugares do SUS que eu conheço, porque eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços. E é um grande problema, né, de pessoas transmasculinas e homens trans ocupar os espaços, né? Um dos motivos é essa falta de conhecimento, né, dos acessos que os lugares são muito novos. Outro motivo é, por exemplo, até para mulheres cis às vezes é difícil, porque muitas vezes são procedimentos invasivos, ou muitas vezes vêm, assim, inerentes ao procedimento, né, porque às vezes precisa ser, ou muitas vezes é por uma questão mesmo já de traumas, enfim, né, então a gente já carrega isso, né, ou como é feito, né, as questões às vezes não é para ser tão difícil, tão invasivo, mas às vezes acaba sendo por mais mal profissionais, né, e às vezes também por uma questão de reprodução de machismo, né? Porque às vezes para a gente ser aceito, cobram da gente que a gente haja como homem, né? Então muitas vezes, principalmente se a gente fala de homens transbinários ou homens transbinários mais velhos, tem uma barreira muito grande, né? De ser ativista ou de, né, ocupar esses espaços, de participar de pesquisas, ou então de cuidar da própria saúde, né? Porque existe esse estereótipo de que o homem não pode se cuidar. Então acabam reproduzindo isso para ser aceito como homens.
Então, é uma questão bem complexa e que a gente debate, né, nos eventos. Como é que você acha que está, né, a qualidade do cuidado a pessoas trans no pré-natal, no parto, no puerpério, né, na Baixada e no Rio de Janeiro? Como é que você acha que está esse acesso? Aham. Enfim, qual é a qualidade desse acesso? Então, aqui eu vou falar Baixada e Rio, né, são primeira Baixada, porque realmente são cenários totalmente diferentes, assim. Na Baixada, a gente não tem nada para pessoas trans, nada assim. A gente, quando vai atrás de algum acompanhamento, de hormonização, tudo mais, essa pessoa é encaminhada para o IED, né, que é o ambulatório que é referência do estado. Só que é um ambulatório que atende todo o estado, então tem uma questão de sobrecarga, né, tipo, é difícil conseguir uma vaga. E aí a gente acaba enfrentando várias dificuldades, né. Mesmo que alguém consiga, né, ir para o IED, tem a questão do dinheiro da passagem, né, que é muito, a questão do tempo. Geralmente o SUS, né, atende dia de semana, então muitas pessoas trans que trabalham acabam gastando mais tempo, né, para ir até o Rio de Janeiro, trânsito, enfim. É sempre um gasto, fora a questão dos próprios hormônios, né, que subiu absurdamente nesses últimos tempos, a testosterona. É, e aí a gente vai ter acompanhamento, né, mas vai ter que comprar os hormônios. Então isso é uma grande questão, da saúde trans da Baixada. A saúde na Baixada, em si, ainda é muito negligenciada, né, e quando a gente fala de alguns grupos específicos, como pessoas trans, tem essa falta, tem relatos também de maior preconceito, né, ou dessa grande dificuldade, né, de acaba acessando espaços que são feitos para o município do Rio, que os profissionais de boa vontade vão lá e atendem as pessoas da Baixada, porque senão a pessoa vai fazer, eh, a harmonização por conta própria, né, e isso traz, assim, diversos malefícios. Então, a saúde trans no geral, na Baixada é muito complicada, a Zona Oeste também ainda é um lugar que está muito precarizado, de faltas e tal. E para o pré-natal, acompanhamento pré-natal, para parto, vocês teriam acesso a, enfim, ao que é necessário ao pré-natal, exames e tudo? Num geral, falando do pré-natal, ainda é um pré-natal precarizado, né? Por exemplo, na minha experiência em Nova Iguaçu, não tinha na farmácia, assim, não é que está em falta, não tinha na farmácia ácido fólico, e o fato ferroso, por exemplo. Era mais difícil para fazer exames, né? Então, muitas coisas na Baixada, por exemplo, Nova Iguaçu e Caxias, pelo menos que eu conheço, alguns serviços só são oferecidos no centro da cidade. Então, são cidades grandes que você tem que se deslocar muito para acessar alguns desses serviços específicos, né, de algum tipo de vacina, por exemplo, enfim, filas enormes. E, por exemplo, não tinha ultrassom para ninguém, tinha que pagar e eu teria que pagar em dobro porque são gêmeos. Então, num geral, o acesso ainda é muito pouco, é tudo muito precarizado e, assim, programas para incluir pessoas trans, para, atender pessoas trans especificamente, alguma movimentação, assim, eu não vejo, a gente não tem nada efetivo. E aí a gente tem que contar com isso que eu falei, né, a sorte de ter lugares profissionais que estão atualizados ou de boa vontade. No Rio de Janeiro o cenário já muda, porque como eu falei, né, tem clínicas da família que têm ambulatórios trans hoje em dia dentro, a gente tem especificamente, né, ambulatórios, esse do IED que eu falei, e também o da UERJ, Transidentidade, que são mais, aquele formato clássico do ambulatório, mas hoje em dia muitas clínicas de família já estão começando também a oferecer esses serviços, né, territorialmente, mas ainda são bem poucas, porque nem todas querem oferecer, então, às vezes, muita gente, como eu falei, por exemplo, né, da Baixada Zona Oeste, né, então, mesmo dentro do Rio de Janeiro, da Zona Oeste, às vezes tem que ir para outro lugar para acessar uma clínica que atenda, né, Uhum. e hoje em dia, por exemplo, né, eu tenho essa minha experiência no Fernandes Figueira, que foi muito positiva. E, por exemplo, Maria Amélia recentemente abriu um ambulatório de pré-natal e planejamento reprodutivo para a população trans. Então, esse é um grande avanço, né? A gente teve esse direito conquistado, que é algo que eu acredito que também vai fazer com que outras maternidades olhem para isso, né? É um movimento importante.
Então, a gente tem muitas pautas ainda, mas como eu falei, né? Nos últimos tempos, a população transmasculina tem se articulado muito, né? Inclusive com pessoas cis aliadas da saúde, e tem avançado nisso. Estou entendendo assim, a gente tem um comportamento, né, muito cissexista. Claro que antes da gente entender o que era, né, a transição e, enfim, as pessoas trans, não existia, né, essa definição de cisgeneridade. Essa definição vem a partir da definição de transgeneridade. Então, o que existia era uma normalização do sexo biológico, né? E as discussões de gênero começaram a colocar em questão a construção do gênero, né? Construção social do gênero, né? Quer dizer, de alguma maneira, o mundo, em algum tempo, dividiu as pessoas entre homens e mulheres a partir de sua genitália e ponto final, né? E, enfim, no final né, do século passado, enfim, é, e especialmente nos últimos 15, 20 anos, a gente vem discutindo muito, né, a desconstrução desse olhar cis binário, né? Enfim, o que é ser uma mulher, o que é ser um homem. Até onde a gente acompanha aqui, eu estou fazendo essa pergunta por uma questão que daqui a pouco eu falo bem específica. Até onde a gente acompanha aqui, enfim, a gente tem aí, né, as categorias homem, mulher, cis, né, homem, mulher, trans, e a categoria travesti também, que por uma assunção política diz, bom, não estamos nessa relação identitária, né, de mulheres trans, né? E agora você me aponta e temos as pessoas não binárias que ficaram no lugar muito genérico, né? Para a compreensão da gente, um lugar genérico de pessoas que não se identificam com essa binariedade de gênero, com homem e mulher. A gente pode ter, né, muito mais gêneros do que isso. Só para te dar uma luz assim de até onde eu fui. Aí, quando você fala de uma pessoa binária trans, masculina, queria que você falasse um pouco dessa distinção, porque eu também nunca escutei a palavra transfeminine, eu também não sei se existe. Mas é importante para a gente, aí vem a parte objetiva, porque a gente tem defendido muito no SUS e aqui na Fiocruz, que todas essas categorias de gênero sejam inseridas nos cadastros, para que as pessoas possam se identificar do jeito que elas entendem a sua identidade, né? E aí eu tinha colocado, né, aqui a importância de ter, né, homem cis, homem trans. Mas quando você me fala transmasculino, eu não sei se eu preciso ter pessoa transmasculina e pessoa transfeminina. É isso, mais ou menos isso. Agora Estou conta entendendo. pra gente. Sim. Então, é até mais fácil entender isso visualmente, né? Eu vou tentar reproduzir aqui, então, as imagens falando. Pensa num guarda-chuva. São vários guarda-chuvas, né? Termo guarda-chuva que tem outros termos dentro, né? Então, quando eu falo binaridade, eu nem estou entrando na parte política, na parte mais complexa, nem estou falando que é uma coisa ruim, uma coisa criticável. Estou falando mais sobre a questão de possibilidade de identificação. Então, a gente tem o guarda-chuva primeiro, por exemplo, do gênero. E aí tem várias coisas dentro, né? Gênero no geral. E aí vários gêneros dentro. Quando a gente vê o binário, a gente vê homem e mulher, independente de ser homem trans ou homem cis, né? E não necessariamente a pessoa trans, o homem trans, a mulher trans, vai se pautar em querer ser igual a uma pessoa cis, né? A gente tem esse estereótipo de que a mulher trans e o homem trans é quem quer fazer hormonização, quem quer fazer cirurgia, essas questões dos gostos pessoais, da busca por cirurgias, por processos de afirmação de gênero no geral, é muito individual e tem experiências amplas, né? Só dando um exemplo, tem um ativista que é homem trans, ele fala, sou homem trans binário, mas a minha expressão, como ele se expressa, a expressão de gênero dele é andrógena. Então, ele, por exemplo, fez a hormonização, não gostou de barba, tirou a laser. E é isso, ele não deixa de ser homem, ele se identifica totalmente como homem, mas um homem que não quer barba. Uhum. Assim como existe homem cis sem barba e tudo bem. Então, assim, existem mulheres trans que vão se sentir muito bem com o pênis, não vão querer fazer uma cirurgia e continuam sendo mulheres.
Então, assim, não é sobre como você se porta, é sobre como você se vê, como você se identifica. Então, dentro do guarda-chuva binaridade, tem homens e mulheres, cis ou trans, que se identificam totalmente como homens e mulheres. Beleza. Aí a gente tem outras possibilidades. Como você falou, tem o termo travesti, que é um termo de um gênero, né, latino-americano, uma ressignificação de um termo que outrora, né, já foi ofensivo. E são pessoas que podem se identificar como mulheres trans, mas que politicamente, enfim, com a identificação pessoal, se identificam também com o termo travesti. Seja por uma questão de identificação, por uma questão territorial, uma questão política, enfim. É um termo com muita história. E algumas travestis vão ter uma. Diego, para mim falhou quando você começou a falar algumas travestis. Você podia repetir? Então, algumas. Foi na parte que eu falei que algumas travestis se identificam como não binárias também ou como mulheres? Essa parte eu não escutei. Então, repete, algumas Tá. travestis. Então, algumas travestis vão se identificar como não binárias também, né? Inclusive, tem uma fala, né, de que seria o primeiro gênero não binário, pensando aqui no contexto, né, brasileiro. Então, assim, é, então, bom, a travestilidade já está, né, não está dentro desse binário, embora muitas possam se identificar como mulheres, e algumas se identificam como não binárias também e outras não. Então, pode ser também uma questão à parte. Agora a gente pensa no guarda-chuva não binário. E aí, dentro do guarda-chuva não binário, tem muitas possibilidades. Pode ser esse clássico, né, que você falou, alguém que não se identifica como homem, como mulher, então a pessoa gênero neutro, né, ou pessoa agênero, né, tem alguns termos para isso, é alguém que não se vê como homem ou como mulher, né? Pode usar pronomes neutros, ou outros pronomes por outros motivos, mas enfim, isso é uma possibilidade. Já tem as pessoas de gênero fluido, né, que fluem entre os gêneros. Tem as pessoas que se identificam como homem e mulher ao mesmo tempo. Então não é só sobre não ser homem ou mulher, é sobre não ser esse clássico, sempre totalmente homem e mulher, ou mulher, né? Pode ser os dois. Então, Sim. o guarda-chuva não binário vai ter isso, vai ter vários termos. E aí onde entra o transmasculino nisso? As transmasculinidades não é puramente só uma questão de um termo, de um nome para gênero. A gente pode fazer um paralelo com o que eu falei das travestis. É uma questão política também, né? Então, foi um termo que a gente achou para englobar todo mundo que foi designado mulher ao nascer e é trans, ou seja, desde o homem trans, né, do homem trans binário, ou a todos esses não binários que eu falei, né? Uma pessoa designada mulher nascer, mas que seja gênero fluido, que seja gênero, bigênero, enfim. Entendi. Então, é um termo que a gente usa justamente para essas lutas, para nos unir, para pensar em saúde, para pensar em questões de transparentalidade, várias coisas que, né, são específicas da nossa condição, né, de pessoas designadas mulheres ao nascer, ou questões como o machismo, né, nos impacta, enfim. E aí é um termo que a gente usa atualmente, né? Porque homem trans não cabe todo mundo, né? A gente vê aí que tem muitas pessoas não binárias, né? É, mas a gente não vai usar aqueles termos, por exemplo, tem o termo da gringa, né? FTM, por exemplo, AFAB, algumas siglas que a gente acaba não usando, pouquíssimas pessoas usam hoje em dia, né? Mas ainda assim, por mais que ele seja melhor do que termos que sejam muito estereotipados, termos em inglês, ou termos que não contemplam todo mundo como homem trans, ainda assim ele não é perfeito. A gente ainda está no movimento aí de ver um termo melhor. Por quê? Tem pessoas, como eu falei, que são um gênero neutro, por exemplo, né? Ou que se identificam ainda como mulher e neutro ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, essas pessoas não estão dentro da transmasculinidade, porque não está dentro do masculino, mas acabam muitas vezes se colocando politicamente dentro desse termo, porque é o termo que a gente tem, né, mais amplamente divulgado para pensar em políticas públicas, para pensar em acessos. Então, não é um termo perfeito. Muita gente vai falar, sou não binário, não sou transmasculino, mas é um termo bastante usado quando a gente quer falar dessas questões de pessoas trans que menstruam, pessoas trans que gestam, sabe? Então, o transmasculino
está dentro disso, muitas vezes é político. E só uma coisa para finalizar, é, a gente pensa muito, né, nesses guarda-chuvas, assim, como, meu Deus, é tanto gênero, tantas palavras, tantos nomes. Mas, assim, a grande maioria das pessoas não binárias que eu conheço, elas nem sabem qual é o gênero delas. A gente não tem o nome para o nosso gênero. Essa coisa é meio estereotipada, é uma confusão na nossa cabeça. A gente vai usar esses termos políticos para conseguir coisas, ou porque às vezes é mais fácil de explicar para outra pessoa. Mas nem às vezes nem tem um termo que contemple a gente, né? Então, o mais importante não é saber o nome dos 1000 gêneros, né, para a pessoa profissional de saúde, para os prontuários. São esses termos mais genéricos que abrangem mais pessoas, né, e que vão, de certa forma, né, auxiliar nessa questão política, nessa questão de, né, então a gente pode pensar em homem trans, mulher trans, travesti e não binário, né? Ou dependendo se a gente for atender só a população, né, que gesta, por exemplo, então a gente coloca, você se identifica como homem trans, transmasculino, não binário. Então, às vezes, depende também do público que você está falando, sabe? É menos complicado do que parece, assim, não precisa botar todos os 1000 gêneros no prontuário. A gente ainda precisa de muitas alterações, né? Você usou um termo corretíssimo, que é planejamento reprodutivo, mas, de certa forma, a gente ainda encontra nas unidades de saúde termos como planejamento familiar, né? A gente ainda atribui todo o universo da ginecologia não às pessoas que têm útero, mas às mulheres cis, né? Enfim, tem uma série de coisas protocolares mesmo dentro da unidade de saúde que eu imagino que causam barreiras e imagino que causam mal-estares também, né? Como é que você acha que está essa discussão sobre pessoas que gestam e de que forma você acha que a gente podia melhorar a atenção às pessoas que gestam, sejam elas mulheres cis, sejam elas homens trans ou pessoas transmasculinas? Isso é uma questão mesmo, assim, eu acho que foi muito importante você ter falado, né, da parte do planejamento familiar, porque acho que posso até partir daí, né? O problema ainda é muito amplo, né? É muito conservadorismo, né? Então, tem coisas que não avançaram ainda nem para mulheres cis, né? Ainda é tudo muito pensado nessa lógica, da maternidade compulsória, da família tradicional cis hétero, e que é muito distante da realidade, né? Porque, por exemplo, no Brasil a gente tem um grande parte das famílias sendo, né, feita por mãe solo. Então, se a gente pensar que coisas básicas ainda não avançaram, né? Então, imagine assim para pessoas transmasculinas, né? Pensando nisso, tem muita coisa para ser mudada, né? E às vezes eu fico até perdido o que é que eu vou falar, porque é muita coisa. Mas eu acho que você falou da questão das palavras, né? Eu sempre parto da comunicação inclusiva, que eu acho que é muito importante, né? É uma base, assim, porque é a primeira coisa, né? Que talvez impeça o acesso da pessoa, né? Por exemplo, se tem um lugar que toda a comunicação é feita, né, para mulheres cis, a pessoa já vai pensar, não sou bem-vindo aqui, ou não vão saber me atender, né? Então, é muito importante que a gente mude os termos, né? E às vezes os termos científicos são os melhores, né? Às vezes tem muito uma disputa, né, de narrativa de algumas pessoas que falam que mas a gente tem que usar termos mais populares para atingir mais pessoas. Mas assim, mesmo essas pessoas que você quer atingir, às vezes está sendo ruim para elas também, né? Como a gente pensa, por exemplo, o planejamento familiar também é ruim para mulheres cis, né? Às vezes elas não querem formar uma família, né? Às vezes é um planejamento para métodos contraceptivos. Então não abarca nem as próprias mulheres cis todas, né? Então, assim, é muito importante que se haja uma mudança e claro que isso vai depender do que for que a gente quer mudar, né? Não dá para falar também uma orientação muito ampla, porque vai depender muito. Em alguns casos, é importante incluir mulheres cis e homens trans, pessoas transmasculinas, falar direitinho, que é para todo mundo. Às vezes é melhor usar um termo mais curto, mais direto, como pessoa. Então, depende muito. Muita coisa pode mudar ainda, né? Desde o que a gente falou de prontuários, né? Às vezes,
esses prontuários, né, vão ser feitos para excluir, né, por exemplo, vai nascer um bebê, e aí tem lá a mãe e pai, né, e, enfim, isso pode atingir diversas famílias, né, pode ser um termo mais neutro. E assim, esses prontuários não só causam constrangimento, né, impedem as pessoas de acessar as coisas, como às vezes até subnotificam, né, populações, enfim, e diferentes, né, grupos minoritários que não estão ali. Então é muito importante, né, ter isso. Atualização profissional, né, é muito importante que os profissionais continuem tanto buscando, né, por vontade própria, quanto que tenham programas efetivos dentro das universidades, dentro dos aparelhos de saúde, eh, atualizações profissionais, e também esforços maiores, né, como, por exemplo, assim, seria o ideal que todos os espaços atendessem pessoas trans, mas no cenário que a gente está hoje em dia, se um espaço se especializar ou abrir algo, né, especializado dentro para pessoas LGBT+, para pessoas trans, já é uma forma mais urgente de sanar o problema, de fazer as pessoas acessarem, de se ter uma referência e de que outros lugares copiem também, para a gente chegar no ideal. Então, uma possibilidade de mudança também. E acredito que a contratação de pessoas trans, né, por exemplo, no ambulatório da UERJ, eu conheço, né, pessoas que trabalham na nutrição, que trabalham na educação física, então é muito importante que se tenham vagas para pessoas trans, mas aí são coisas também mais estruturais, né, às vezes precisa-se também de que haja políticas públicas para que a gente acesse as universidades, para que a gente acesse os concursos públicos, enfim. Então tem mudanças menores, então mudanças maiores, né. Mas muita, muita coisa precisa mudar. Você me falou também que do teu trabalho como doula, e você falou de uma coisa que eu também não conhecia, queria que você falasse também um pouquinho para a gente, assim, né, esse último bloco de pergunta, que é o trabalho de doula também para pessoas que formam famílias transparentais e que estão nesse processo de adoção, né? Querem adotar ou já adotaram. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, não só da tua experiência como doula, mas também do que você sabe da tua experiência em relação a essa transparentalidade e essa relação da transparentalidade com a saúde, né? O que você tem observado nesses 7 meses de paternidade nessas relações, né? Para além dessa enfermeira ou técnica que te atendeu nefasta, você pode trazer para a gente assim de contribuição para a gente refletir e tentar ajustar, sabe? Então, sobre a questão da doulagem, são 2 profissões diferentes, né. Primeiro veio a doula que atende, a gestação, o parto, né, a mais, eh, comum que as pessoas conhecem mais, né, que foi a primeira profissão, que seria um profissional, né, que vai acompanhar, pessoas gestantes, né, com a educação perinatal, né, que é uma parte de falar sobre parto, sobre, a própria gestação, né, um acompanhamento informacional, educacional, de tirar dúvida, enfim. E acompanhamento do parto, né, com técnicas para alívio da dor, com uma presença ali, né, para ajudar a pessoa de diversas formas, né, de uma forma emocional, para estar ali com a pessoa, enfim. É muita coisa, estou falando mais resumido. E tem também um trabalho mais amplo, né, que é onde eu acabo mais atuando, da educação perinatal, que é com o que a gente está fazendo aqui, né, falando sobre saúde. No meu caso, eu falo bastante sobre saúde de pessoas LGBT+, né, que engravidam, mas pode ser de diversas formas, tipo rodas de gestante, concursos para gestante, ou para falar para outros profissionais de saúde. Enfim, tem trabalhos, tem projetos de doulas, dentro do SUS inclusive, em diversas áreas, né, da educação perinatal, para fazer essa mudança, né, na sociedade, para contribuir. E tem a doula de adoção, que eu acabei descobrindo depois também, quando eu já era doula. Algumas pessoas me perguntavam: "Você acompanha a adoção também?", porque, né, criando conteúdo na internet para pessoas LGBT+, então muitas pessoas LGBT adotam, então vinham me perguntar, e aí através do Instagram mesmo, eu descobri o Instituto Doulas de Adoção Brasil, e me formei também, nesse curso, e aí é um profissional que vai acompanhar pessoas solo ou famílias, né, casais,
que adotam e aí em diversos momentos, né, do projeto adotivo. Tanto alguém que está se perguntando, será que adotar é para mim, né? Nesse momento de reflexão, alguém que está na parte da habilitação, que está na espera, no pós-adoção, enfim. E também há um trabalho informacional, educacional, através de projetos também, né, que existem, como Clube do Livro, rodas de adoção, grupos de apoio à adoção, enfim. Existem vários trabalhos também que as doulas de adoção fazem. E aí, pensando sobre a população LGBT+, em ambas as profissões, é importante, né, profissionais que olhem para essa população, porque a população LGBT+, né, sofre de uma questão que, assim, a gente é muito tirado desse direito de formar família, direito de ter afeto, né, de diversas formas, né. Então é muito comum a gente ouvir, por exemplo, pais e mães que falam: "Meu Deus, nunca vou ser avó, nunca vou ser avô", quando tem filhos LGBT+. Ou tipo: "Ah, e é bom porque não tem, gravidez", como se pessoas LGBT+ não pudessem engravidar ou não pudessem adotar, sabe. São mitos ainda que existem. Isso é, tipo, só uma das problemáticas, né, que a gente sofre. Então, mas é algo que está mudando. A gente vê que cada vez mais a população LGBT+ está exercendo, né, o seu direito e realizando o seu sonho, né, de adotar ou de ter filhos biológicos. A gente vê isso, aumentando. E muitas vezes eram pessoas que não é assim que a gente não quisesse, é que a gente não se sentia nesse direito, ou que não tinha, às vezes, as necessidades básicas supridas, né, para a gente conseguir realizar esse sonho na nossa vida. Então, é algo que eu vejo que tem mudado, assim, ainda é muito solitário, né, quando a gente se vê formando uma família, mas também tenho encontrado redes, né, de pessoas LGBT+, e é muito importante que ela exista, e muito importante também que os profissionais olhem para essa população, né. Muito legal ouvir você, viu, Diego? É, bem, a gente encerra aqui a nossa entrevista. Quero te agradecer muito pela sua disponibilidade de tempo, sua disponibilidade afetiva, porque tudo que você falou com muito afeto, sabe? Com muito compromisso com a causa. Te dar parabéns pelas bebês e parabéns pelo parto de gêmeas também, porque eu não posso nem imaginar o que seja isso. Parabéns por não enlouquecer. Você sabe que eu tive 3 filhos, mas os meus 2 primeiros foram muito próximos, distância de 1 ano e meio. E depois que eu vi o que era, né, tá com 2 bebês, assim mesmo, com a distância de 1 ano e meio, eu comecei a olhar para todas as pessoas gestantes de gêmeos, pensando que deve ser um esforço grande para não enlouquecer. Então, assim, a tua disponibilidade para estar aqui, né, tendo as bebês e tal, da maior, enfim, me dá a maior gratidão, assim, por você compartilhar com a gente. Tudo que você falou aqui, eu acho que será, né, extremamente importante, porque uma coisa enfim, eu falar em alguma formação, outra pessoa que esteja estudando o tema e tal, falar sobre isso, e outra coisa é a própria pessoa falar, sabe? A gente também tirar da invisibilidade as pessoas que estão passando, né, com experiências boas, experiências ruins, mas que estão passando por esses processos, né? Então, você foi uma pessoa gestante, né, do seu lugar transmasculino, ainda bem que você teve, né, esse apoio durante esse percurso, e é importante trazer isso porque, bom, enfim, as outras pessoas, né, transmasculinas também podem ver em você, pô, tem algum lugar, tem algum jeito que dá certo, né? Porque, como você falou, muita gente acaba se privando de viver uma experiência pelo medo, né, de enfrentar aí a sociedade da gente que é excludente mesmo, sozinhas, né? As pessoas geralmente ficam muito sozinhas em algumas circunstâncias. Então, super
grata assim, por você ter topado conversar com a gente, participar do nosso processo formativo. É, e eu acho que a gente vai se ver outras vezes, com certeza. Eu que agradeço. Acho que é muito importante mesmo esse movimento que vocês estão fazendo de atualizar os profissionais, de levar informação. E eu fico super feliz de contribuir, né? Tanto com a questão, né, profissional, quanto como você falou, de vivência, né? O que eu poder divulgar para outras pessoas trans é que você falou, né? É muito importante para que todo mundo consiga acessar e consiga realizar seus sonhos. E precisarem, só chamar.